E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. Nesta aula, a gente vai resolver uma das questões que foram cobradas no vestibular da UEA, na prova de conhecimentos gerais, vestibular esse de 2022 com acesso em 2023. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer juntos a leitura da questão e em seguida eu vou resolver a mesma, tá bom? Então vem comigo e acompanhe. Beleza, pessoal, agora a gente vai resolver a questão de número 49, que diz o seguinte: para pintar com uma única demão um muro de 480 metros quadrados de área, foi escolhida uma tinta que tem rendimento de 5 metros quadrados por litro. Essa tinta é vendida em latas de 18 litros, ao preço de R$ 330 a lata, e em galões de 3,6 litros, ao preço de R$ 120 o galão. O mínimo que será gasto com a aquisição de tinta para pintar o muro é... E aí nós temos 5 opções de resposta. Bem, pessoal, de acordo com as informações da questão, temos aqui o seguinte, olha lá. O muro tem uma área total de 480 metros quadrados. A tinta ela tem um rendimento de 5 metros quadrados por litro. E aqui nós temos o preço da lata e do galão. A questão quer saber qual o valor mínimo a ser gasto nessa pintura, não é isso? Então o que acontece? Olha só. Bem, eu tenho que fazer primeiro o seguinte. 480, eu vou pegar esse valor e dividir por 5. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto que eu vou precisar de tinta para pintar esse muro, tá certo? A divisão por lata ou por galão. Então verifiquem que, ao dividirmos 480 por 5, o resultado é 96. Ou seja, eu tenho 96 litros de tinta que eu vou utilizar. Por que eu dividi por 5? Justamente porque a tinta ela tem um rendimento de 5 metros quadrados por litro. Então aqui eu estou determinando a quantidade de litros que a gente vai utilizar nessa pintura. Então a gente já sabe que essa quantidade é 96. Agora, de quantas maneiras diferentes a gente pode realizar essa divisão em lata ou em galão, de modo que a gente gaste o mínimo possível? Veja o seguinte, cada lata tem 18 litros, beleza? Ok. Se eu pegar 18 e multiplicar por 5, o resultado é igual a 90. Ou seja, 5 latas de tinta, a gente consegue pintar com essa quantidade uma área equivalente a 90 litros. Mas não se esqueçam que aqui a gente necessita de 96. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou comprar mais uma lata? Bem, eu até poderia, é uma das possibilidades, mas não se esqueçam que a questão está pedindo o valor mínimo a ser gasto. Então, o que acontece? Eu vou partir agora para o galão. Cada galão tem um volume equivalente a 3,6 litros. Se eu comprar somente um galão, juntando com o que eu já tenho, que é 90, a gente vai ter um total de 93,6. E essa quantidade não é suficiente para pintar a área que eu quero, justamente porque eu preciso de 96 litros. Então, se eu comprar 2 galões, eu vou ter 3,6 vezes 2, que dá um total de 7,2 litros. E aí sim, com esse 7,2, realizando aqui a soma, eu vou ter 97,2 litros, que são suficientes para pintar esse muro de 96 litros, que é o que eu preciso. Aí você pode pensar assim, professor, mas espera aí, vai sobrar tinta. Não tem problema, pessoal. É melhor sobrar do que faltar, tá certo? Agora, se eu vou multiplicar aqui por 5 a quantidade de latas, o que acontece? Eu tenho que cada lata custa R$ 330, certo? Então eu vou pegar 330 e multiplicar por 5. A mesma coisa que eu tenho um galão que custa R$ 120, só que eu vou precisar de 2 galões.
Belezinha? Então vamos lá. 120 vezes 2, 240, tá ok, tranquilo. 330 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 5 é 15. Ou seja, eu tenho um total gasto aqui de R$ 1.650. Agora, qual vai ser o total a ser gasto na compra dessa quantidade de tintas necessárias para pintar o muro? Portanto, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar 1.650 com 240. E ao realizarmos essa soma, a gente vai achar um total de R$ 1.890. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra C, de coisa fácil. Então verifiquem que a gente poderia, de repente, dividir essa quantidade de litros só em galão, ou dividir essa quantidade em litros só em lata de tinta. Mas o mais importante nessa questão é que você perceba que a questão ela pede o valor mínimo a ser gasto. Tá bom, gente? Então está aqui a questão de número 49. A resposta correta é a letra C. Obrigado pela atenção e até a próxima.